Olá, mulheres! Pare um pouquinho. Hoje nós vamos conhecer uma fantástica mulher. Sabe quem é? Seu nome é Abigail. Fique comigo. Abigail era a bela e inteligente esposa de Nabal. Lá em 1 Samuel 25 a gente lê bastante sobre ela. Só para lembrá-los, Nabal era um homem grosseiro, tratante e dominador. Hoje nós temos como escolher, com quem vamos nos casar, mas tudo indica que pelo costume da época, Nabal ou Abigail não teve essa escolha. E assim, teve que se casar com o endurecido coração, casar com um homem tão difícil que foi Nabal. Em certa ocasião, esse homem de coração endurecido foi rude, sim, foi rude com quem? Com Davi e sua caravana, Davi e seus homens. Ele insultou o futuro rei de Israel e seus homens. E Davi, por sua vez, como era um homem de guerra, um homem que costumava proteger e andar pelos desertos com vários homens, reagiu com rapidez, determinado a uma vingança impensada. A ira tomou conta quando ele ouviu a resposta de Nabal após a sua solicitação de ter um pouco de suprimento e comida para ele e para os seus homens. Abigail foi avisada por um dos seus servos. Sim, eles chegaram até ela e disseram o que tinha acontecido, a reação de Nabal diante da solicitação de Davi. Ela foi inteligente, perspicaz e rapidamente conseguiu fazer com que todos os homens da sua aldeia fossem poupados. O que ela fez? Ela interceptou Davi, ela foi ao encontro de Davi com outros camelos, com suprimentos para eles. E com humildade e calorosa hospitalidade, levando até ele o que ele havia solicitado. Sua voz chamou de volta à razão, os seus modos o deixaram desconcertados. Ela usou de sua criatividade para minimizar os danos causados pelo seu marido. Essa mulher de fé agiu humildemente e sabiamente ao dar comida para Davi e os seus homens. A fim de salvar a vida de todos os homens de sua aldeia, ela conseguiu humildemente conversar com Davi. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e eu acho fantástico, é que ela dissuadiu Davi e trouxe para si a responsabilidade. Sim, ela não detonou com o Nabal, mas ela trouxe para si o que estava acontecendo. Ela poderia ter se portado como aquela esposa ressentida, procurando maneiras de colocar a culpa no seu marido ou ficando horas falando mal de Nabal. Mas o seu discurso foi muito honesto. E você pode checar isso em 1 Samuel 25 e 18. A reação de Abigail. Acho fantástico no verso 23 e 24, quando ela diz, quando a Bíblia nos conta, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, ela foi rápida ao encontro do rei, desceu do jumento, prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor meu, se inclinando sobre a terra, minha seja a transgressão. Deixa, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. E ali ela começa a falar que Davi não precisava derramar sangue inocente, mas que ela tinha trazido os suprimentos que ele precisava. Essa conversa com Davi mostrou respeito por sua posição, conhecimento do seu caráter, resultando num pronunciamento por parte do futuro rei de uma benção tripla. Sim, foram triplamente abençoados. Louvor a Deus, gratidão pelo conselho dela e graças pela própria Abigail. A liderança singular de Abigail sobre os seus empregados, sobre os empregados de sua casa, incluía ter um coração de serva, bem como ousadia moderada por autocontrole e por uma descrição fantástica.
Abigail exerceu grande influência e mudou o contexto da sua época, mudou, salvando a vida de todos os homens que estavam perto dela. Davi chegou a reconhecer mais tarde que Abigail mudou o rumo de sua vida. Olha que interessante. Como temos reagido diante das circunstâncias? Pare um pouquinho e pense sobre isso. Temos criticado e alarmado pessoas ao nosso redor, detonando com o que aconteceu? Ou com sabedoria divina, orando ao Pai, agido com humildade, trazendo para nós a responsabilidade, sem críticas, mas tentando resolver as situações o mais rápido possível? Pense um pouquinho. Mais do que isso, mais do que você pensar, tire um tempo com Deus. Pergunte a Ele: Pai, como eu tenho reagido diante de circunstâncias tão adversas? Como eu tenho feito? Eu tenho detonado com as pessoas que erraram? Sim, sempre haverá pessoas que erram ao nosso redor. Ou eu tenho tentado de forma sábia, humilde, reagido e assim mudado o contexto que está ao meu lado? Desejo do meu coração é que nós tenhamos esse coração humilde, sábio, possamos ser lembradas como mulheres belas e inteligentes e que possamos, assim como Abigail, mudar o contexto e o futuro das pessoas que estão à nossa volta, no sentido de ajudá-las a fazer sempre o melhor para o Pai. Esteja sensível ao Senhor. Seja sensível ao que Deus quer que você faça. Deus te abençoe.